boa noite a todos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Pode se sentar, por favor. Sejam bem-vindos aqui à nossa 7ª lição do curso Fé. E hoje nós vamos falar a respeito de resistir, a importância, de resistir ao mal, de resistir ao inimigo, de resistir firmes na fé. Então vamos lá, todo mundo aí com a lição? Todo mundo? Então vamos abrir aqui na parte interna, onde fala resistir. Vamos ler juntos. O ministério do Senhor Jesus se dividia em 3 fases distintas: ensinamento, pregação e manifestação do poder divino. Examinando os relatos bíblicos, vemos que a parte dos ensinamentos era a mais usada pelo Senhor. É possível alguém perguntar se não reside aqui a diferença entre o nosso ministério e o do Senhor, ou o que explicaria o resultado que ele obtinha. Ora, Cristo não disse que aqueles que nele crescem fariam as mesmas obras que ele fazia, ou outras maiores ainda? Então ele falou que aquele que cresce nele faria as mesmas obras que ele fez e também faria ainda obras maiores. Muita gente quer os mesmos resultados que Jesus, mas se não seguir os mesmos métodos, usar as mesmas ferramentas, não vai conseguir. É como se você fizesse um bolo, É como se você fizesse um bolo. Até o pessoal brinca na internet, o meme, Como fazer um bolo de laranja, Como fazer um bolo de não sei o que com vários ingredientes. Aí começa falando, isso, aquilo, outro. A pessoa não tinha nada. Ou seja, ela vai conseguir fazer um bolo, pessoal? Não. Laranja, não tem laranja, Açúcar, não tem açúcar. Leite, não tem leite. Não tem farinha de trigo, não tem nada. Quer dizer, como que essa pessoa vai querer fazer um bolo de laranja sem que não há nenhum ingrediente? Assim é muita gente que quer a cura, a libertação, a prosperidade, a salvação, inúmeras bênçãos, mas não segue o mesmo método. Então nós vimos que Jesus prezava pelo ensinamento. Eu costumo dizer que a base do ministério da Igreja da Graça é o ensinamento. Porque uma vez que você aprende, você procura evitar os mesmos erros. Quando uma pessoa ela não aprende a lição, ela sempre ouve outros dizerem: olha, fulano, mas você não aprende mesmo, hein? Deve ser doloroso, pessoal? Alguém chegar constantemente falar para mim e para você: ô fulano, mas você não aprende mesmo. Toda hora você está dando cabeçada. Toda hora você está repetindo os mesmos erros. E tem gente que repete na vida sentimental. Por exemplo, a mulher samaritana lá no poço de Jacó. Quantos maridos ela teve? Tiveste 5 maridos. E este que está contigo não é teu. Então ela tentou uma vez, não deu certo. Bom, isso aí é comum, é aceitável. Na segunda vez, na terceira vez, na quarta vez, na quinta vez, na sexta vez, ela estava piorando a situação, porque ela não casava mais, ela já estava deixando o casamento, que era algo até aceitável, para viver no adultério. O próprio Jesus falou: esse que está com você não é seu, então se não é seu, é de outra pessoa. Isso mostra que ela tinha um defeito, uma falha, e não foi corrigida. Agora, se você perguntar assim, essa moça, essa mulher, ela buscava ser feliz? Ela queria encontrar alguém? Sim. Mas ela não observou que aquelas separações tinham uma lição a ensinar.
Ela poderia dizer, não, é porque ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me entende. Na época era o repúdio. O que era o repúdio? O homem expunha aquela mulher publicamente e diz, olha, a partir de hoje eu não sou mais marido dela. Por quê? Tinha que dar lá o motivo. Ah, porque ela é preguiçosa, um exemplo. Né? Ah, porque ela é desleixada. Ah, porque dava lá o seu motivo e abandonava. Então era muito provável que ela tinha um problema, mas que aquele problema não foi corrigido. Só no momento que ela bebeu da água da vida, né, que foi a palavra de Deus, que ela mudou a direção, que ela corrigiu a rota da vida dela. Então, se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos entender que o principal propósito de Jesus no seu ministério era ensinar. Quem aprende, evita erros. Quem aprende, corrige defeitos, corrige falhas, né? E evita errar. E que mais que ele prezava? A pregação. A mensagem fixada, né? Ele pregava para que aquilo ficasse gravado no coração da pessoa. E a manifestação do poder divino. Então, era aquele ensinamento, aquela pregação posto em prática. Porque não adianta você pegar livros teológicos, fatos históricos, né, ter uma boa oratória, você pegar capítulos e versículos, mas não aplicar à sua vida. Não adianta. Tem muita gente sofrendo, chorando e se lamentando, mas se você perguntar, se você disser assim, olha, fulano, a Bíblia diz, não, pastor, mas eu sei o que a Bíblia diz. Olha, está escrito lá, não, eu sei, está lá em Eclesiastes, está lá em Salmos, está lá em tal lugar, está em Romanos, e quer dizer, a pessoa sabe a Bíblia de capa a capa. Mas o que é necessário? Manifestar aquele poder que Deus deu à pessoa, colocar em prática. E o nome prática nos ensina o quê? Prática é aquilo que você faz, né, sucessivamente, vai praticando, até que você esteja craque, até que você seja aperfeiçoado. Amém ou não? É igual dirigir. Quem sabe dirigir carro aqui? Sabe? Ou seja, você antes não sabia. Aí você teve a primeira aula, a segunda aula, a terceira, a quarta e tudo. A irmã Edilene dirige bem, né? Esses dias nós fomos lá para na Venda Nova. Aí o pastor me segue aí, daqui a pouco a irmã sumiu, correu, né? Foi embora, dirige bem ela. E eu falei, olha, eu achava que dirigia bem, fiquei para trás. Quer dizer, mas houve a prática. Eu tenho acho que uns 20 e poucos anos de motorista. Quer dizer, fui praticando. A experiência que eu tenho hoje foi adquirida com o tempo e com a prática, não é? Então aqui Jesus ensinava pela pregação, o método de ensino era a pregação, e também a manifestação do poder divino, né? Manifestava o poder dele. Pastor, eu tenho fé para orar e o doente ser curado, então começa a praticar isso. Quando surgir alguém doente, você fala assim, deixa eu orar por você. Quando surgir alguém endemoniado no seu caminho, deixa eu orar por você expulsar esse mal. Quando surgir alguém precisando de uma pregação, você fala assim, olha, eu tenho uma palavra aqui no coração que eu quero compartilhar com você. Aí você vai praticando, daqui a pouco você está craque, né? E diz aqui, quando o mestre começava a ensinar, por isso que o nome dele era Rabi, mestre, né? Que ensinava, o povo se maravilhava em suas reuniões. Todos os tipos de milagres, de transformações ocorriam. Pelo simples fato do Senhor abrir as Escrituras
e mostrar a verdade ao povo. Hoje, em qualquer lugar que alguém consegue abrir os olhos do povo para o que a Bíblia fala, também ocorre uma avalanche de milagres. Primeiro tópico aqui, restrições às atividades do diabo. Apesar de sabermos que Satanás está mais do que nunca realizando a sua obra de destruição na humanidade, é necessário ter o cuidado para não exagerar. Tem gente que parece que endeusa ou endeusa o diabo, Só fala no diabo, diabo. É claro que é óbvio que o diabo ele é um oportunista, mas a Bíblia já adverte: não deis lugar ao diabo. Então o diabo faz? Faz. Mas nós vamos ver que ele faz quando o Filho de Deus dá lugar, dá brecha. Às vezes a pessoa atribui tudo ao diabo, Ela fica endeusando, falando só no diabo, falando de doença, falando de miséria, falando de coisas ruins. Certa vez, uma senhora lá, uma profeta, falou assim: não, porque vai acontecer em tal lugar uma catástrofe, vai acontecer, não sei o quê. Eu falei: peraí, a mulher que serve ao diabo está falando que vai acontecer, e nós que somos de Cristo, o que nós estamos fazendo? O diabo está dizendo: vou fazer, vou destruir, vou não sei o quê. Eu falei um dia, a irmã falou assim: pastor, estão falando aí que vai vir um espírito da morte tal dia, e quem estiver na rua vai morrer. Aí a irmã começou a mandar para o WhatsApp para todo mundo, mandou para mim. Eu falei: irmã, vamos repreender esse mal em nome de Jesus, vamos amaldiçoar as forças do diabo. Parece que você fica endeusando Satanás. Aí até brinquei, falei: vamos repreender. Oramos, repreendemos. Aí no culto seguinte ela estava lá. Eu falei: e aí, irmã, morreu? Está viva? Ela: pastor, isso não é brincadeira não. Eu falei: então, irmã, olha, estão dizendo aí que vai vir uma pandemia pior do que essa outra que eu está amarrado em nome de Jesus. Olha, estão dizendo que vai vir aí uma mortandade, não sei o que tem, não sei. Irmão, vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer. O diabo está aí para roubar, matar, destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida com qualidade. Vida abundante é a vida do tipo da vida de Deus. Então o diabo vem e ameaça. E o que você faz diante da ameaça? Lembra de Davi? Quando o gigante Golias passou 40 dias afrontando o exército do Deus vivo, Golias vinha e falava: não tem homem aí no meio desse povo, é tudo covarde. E começou a xingar, começou a zombar, e começou a escarnecer do Deus de Israel. O Davi fez o quê? Esse incircunciso aí não pode zombar do Deus vivo. Eu vou mostrar para ele que há Deus em Israel. O Deus dos exércitos a quem você afronta vai me entregar nas mãos. Quer dizer, o Davi desafiou o Golias. Golias estava afrontando ou não estava? O que o Davi fez? Ele lutou em nome do Senhor dos exércitos. Assim que nós temos que fazer, irmão: lutar contra esse mal em nome de Jesus. Então, como diz a lição, você não pode ficar duvidando. Não, o diabo, ele não faz nada. Faz. Ele vem roubar, matar e destruir. Macumba pega, pastor? Eu digo que a macumba, a pior macumba que tem é uma vida sem Deus. A maior macumba que existe é uma vida sem Deus. Se você serve a Deus, você não teme a macumba. Agora, se você não serve, você teme um mal olhado, você teme tem gente que bota esparadrapo no umbigo, Fala assim: não, aqui não vai entrar, porque tem gente que fala que a inveja entra pelo umbigo, Pode esparadrapo, não adianta. Se você vive uma vida sem Deus, não adianta você botar esparadrapo no umbigo, não adianta você andar com figa, com zóio de gato. Não.
A maior macumba que existe é uma vida sem Deus. E continuando aqui, né? Para não exagerar, acreditando a ele uma capacidade maior do que ele, na verdade, ele possui. É preciso saber que existem restrições às suas operações. Ele não pode sair por aí destruindo vidas que ele quer. A Bíblia declara que não pode tocar naquele que é nascido de novo. Olha só, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. 1 João 5,18, anota aí para você ler em casa. Então, em 1 João, capítulo 5, verso 18, diz o quê? Aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Então, o diabo não tem permissão de tocar naquele que é de Deus. Não tem permissão. E se eu sou de Deus, o maligno não pode tocar. E se está tocando, significa que eu não estou em comunhão com Deus. Que há alguma brecha, que eu não estou vigiando em alguma parte. Então eu preciso observar isso aí. Mas se eu sou de Deus, estou em plena comunhão com Deus, a Bíblia ela é clara. O maligno não lhe toca. Amém? Mais adiante. Antes de o Senhor Jesus ter derrotado o diabo, o inimigo agia aqui no mundo como se fosse o dono do nosso planeta. Mas, com a morte de Cristo, o maligno perdeu o domínio sobre a raça humana. Foi expulso da terra. Amém? Agora o juiz desse mundo será expulso o príncipe deste mundo. João 12, 31. Né? Mesmo antes da vinda de Jesus, quando o adversário ainda agia como príncipe deste mundo, ele tinha de obter permissão para atacar o povo de Deus, como por exemplo, nas seguintes situações, né? Jó 1, do 6 ao 12. Quando, né? Vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tens está na tua mão, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, para que Satanás pudesse tocar naquilo que era de Jó, ele pediu permissão. Então o diabo não poderia torto e direito agir na vida de Jó, tirar o que era dele, né, os bens, os filhos e tudo que era dele, sem que Deus houvesse permitido. E depois nós vemos mais adiante o porquê que Deus permitiu. Os filhos de Jó eram jovens que faziam orgias. Eram pessoas que não tinham tanta comunhão com Deus assim. Alguns chegam a dizer que eles faziam festas e levavam as próprias irmãs, vamos dizer, para bagunça, né? O Jó, ele sacrificava pelos filhos. Eu acho que a Bíblia fala isso, e eu considero, né, melhor dizendo, como um equívoco. Por quê? Porque se ele ensinasse os filhos no caminho de Deus, não era melhor? Sim ou não? É melhor ensinar os filhos a fazer os próprios sacrifícios ou sacrificar no lugar deles? O que você me diz? Ensinar os filhos, sim ou não? Mas às vezes nós fazemos errado. Ao invés de ensinarmos os filhos que temos que ter uma vida de santidade, de renúncia e de sacrifício, nós fazemos no lugar deles. Nós queremos cortar a cruz. E isso é ruim. Veja Jó, ele sacrificava pelos filhos, e quando Satanás investiu contra eles, o que aconteceu? Todos morreram. Os 10 filhos. Satanás pôde tocar na saúde, no dinheiro, no casamento, nos filhos, só não na vida dele. E o Jó mesmo depois disse assim: o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu, o que eu tinha tanto medo veio sobre mim.
Então a brecha que ele deu e permitiu Satanás agir foi o medo. O medo. Ai, pastor, tenho medo de que o diabo se levante em tal área. Então você está sentindo medo? Então você já tem que fortalecer aquela porta ali, aquela tranca, né? Porque é por ali que o diabo vai querer entrar. Tenho medo de perder o marido. Então você tem que orar pelo seu casamento, fortalecer, abençoar, fazer a sua parte, orar para Deus tocar na outra parte. Se você só ficar com medo, eu tenho medo, aí eu fico cheirando a camisa dele para ver se não está com cheiro de pombagira, ver se não está com cheiro de outro homem, de outra mulher, para ver se não adianta, irmão. Se você fizer isso, o diabo vai ficar até mais feliz ainda, porque ele vai perceber o seu medo e ele vai ter uma brecha legal para entrar na sua vida. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me fortalecer no Senhor, abençoar, santificar, né? E confiar que Deus está no controle. Diz mais, veja só. A segunda, né? Tentação. Na tentação sofrida pelo Senhor no deserto, o próprio Espírito de Deus levou o mestre àquele lugar para que fosse tentado pelo diabo. Está lá em Mateus 4, versículo 1. O que diz lá? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado por quem? Quem levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Para ser tentado no sentido de teste, de provação. Ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele se fortaleceu, ele se envolveu com Deus, ele criou uma casca espiritual, para quê? Para que quando o teste fosse feito, ele conseguisse resistir. Por que Deus nos prepara? Ele nos prepara porque ele sabe que virão tentações, provações, lutas, testes, para que eu seja provado e aprovado. É igual à escola. Por que o aluno, ele aprende a lição? Ele vai sendo ensinado. Por quê? Para que quando chegue o dia da prova, ele não fica assim, professora, me dá um pontinho. Tem criança que fica um docinho, né, no final do ano, né? Bagunça o ano inteiro. E quando chega a hora da professora dar a nota, fica lá, leva a maçã, cocada. Não é verdade? Olha, vira um anjo, né? Parece o Tasmania o ano inteiro, pra briga e não sei o que, vira de cabeça para baixo, faz bagunça. Aí na hora de receber a nota, professora, quebra o galho aí, dá um pontinho. Aí a pessoa fala, quem dá ponto é médico, né? Dá um pontinho só um. Né? Então, assim como na escola, você é ensinado com o propósito de um dia você, ao ser provado, você seja aprovado. Nós não podemos fugir de, pastor, eu quero ser campeão, eu quero ser vencedor, mas a Bíblia fala que só é vencedor legitimamente quem luta. Quem quer ser vencedor, levante a mão. Então, se você é um vencedor legítimo, verdadeiro, você vai ter que passar por luta. Não quer dizer que luta não é sinônimo de derrota. Não é sinônimo de derrota, a não ser que você não esteja se preparando. Se você tem plena consciência que não está se preparando, então você pode dizer, luta é sinônimo de derrota. Agora, se você está se preparando, a luta ela vai indicar e conduzir você ao pódio, ao primeiro lugar. Amém? E diz, terceiro, né? Chegando a hora da sua crucificação, o Senhor Jesus informou a Pedro que o diabo havia feito um pedido para cirandá-lo, passar pela ciranda ou peneira, né, para poder peneirá-lo.
Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Lucas 22, 31. Mas Jesus falou: eu roguei por você, orei, intercedi por você. Não é? Todos esses casos ocorreram antes do diabo ter sido despojado do seu poder. Hoje, em hipótese alguma, ele terá condições de oprimir-nos, ao menos que o nosso Deus permita. Quanto a tirar-nos das mãos de Jesus, ele jamais conseguirá. Dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, ninguém há de arrebatá-las das minhas mãos. Meu Pai mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-lo das mãos do meu Pai. João 10, 28, está falando das ovelhas de Deus, de Jesus. Quem é a ovelha de Jesus aqui? Então, se você é ovelha, portanto você ouve a voz do seu pastor, que é Jesus, você está nas mãos dele, você segue a ele, de maneira nenhuma alguém pode arrebatar você, se você está sendo cuidado por Jesus. A ovelha ouve a voz do pastor, o pastor as cuida, as protege, as guarda e as conduz. Então, se eu sou uma ovelha de Jesus, eu sou cuidado por ele. Então o lobo, o diabo, não pode arrebatar das mãos de Jesus. E concluindo aqui, não devemos temer diante de qualquer tentação que o diabo venha a trazer-nos, nem ficar desesperados, mas fazer o que, irmãos? Resistir, que é o título da mensagem de hoje, né? Firmes na fé, usando o nome de Jesus, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas tentações ou aflições se cumprem entre os irmãos no mundo. 1 Pedro 5,9. Quanto à razão de o Senhor permitir que passemos por várias tentações, podemos estar certos de que Ele faz para o nosso próprio bem. Em vez de nos aborrecermos com elas, com as tentações, devemos encorajar-nos no Senhor, pois Ele é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Então, Deus, Ele fala: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Está lá em 1 Coríntios 10, 30. Então diz que Deus não deixa vir tentação acima do que podemos suportar. Então, com a tentação, Ele dá o escape, Ele dá a solução, Ele dá a saída. Bom, segundo tópico aqui: resistir um mandamento. Independentemente de como e onde o inimigo esteja tentando-nos, a palavra de Deus nos manda, olha o detalhe, nos manda resistir. Então é um mandamento, é uma ordem imperativa de Deus. É Deus falando assim: olha, isso aí, eu estou mandando você fazer isso. Se você quer ir bem, você tem que considerar isso como uma ordem do Senhor para você, né? Se você não considerar, não ouvir o mandamento, a Bíblia diz: aquele que ouve o mandamento será galardoado e não experimentará nenhum mal. Mas a Bíblia diz que o que despreza o mandamento, perecerá. Então eu posso ouvir ou não. Se eu ouço, eu não vou experimentar nenhum mal, eu vou ser galardoado. O mal não vai me atingir e vai haver uma recompensa. Agora, se eu desprezo, eu vou perecer, o inimigo vai me atingir e vai me alcançar e vai destruir. A ordem estabelecida em Tiago 4, 7, na parte B, é clara: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Por essa ordem,
vemos que somos os responsáveis pelo sucesso ou pela derrota da nossa vida. Quem é o responsável pelo sucesso ou a derrota da nossa vida? Nós. Nós somos responsáveis, não é? Se resistirmos, ele não somente irá embora, como também fugirá. Então ele vai sair correndo, né? É oportuno lembrar que temos de resistir a todo e qualquer ataque do inimigo. Ou seja, resistir doença, que a pessoa considera uma coisa repulsiva, né? Não, doença está amarrado, não é assim? Miséria, não, Deus me livre da miséria, da dívida. Mas toda a tentação, e a tentação gostosa, prazerosa, tem que ter a mesma coisa, não é? Tem que ter o mesmo sentido. O pastor Jaime usa como exemplo aquela frase, né? A pessoa, para dizer que jamais desejaria ou, né, teria algum tipo de coisa pela mulher de um amigo meu, né? Ele fala assim: ah, não, mulher de amigo meu para mim é homem, não é assim? Mas não tem que ser só a mulher de amigo meu, tem que ser todas, a não ser a minha esposa. Não tem que ser homem também, né? Ou seja, eu só vou ter olhos para minha esposa, ou olhos para o marido. Porque nós consideramos tentação só coisa repulsiva, né? Uma coisa diabólica, digna de ser resistida. Está amarrado, né? Essa doença, está amarrado. Isso, mas se vier lá a mulher mais bonita do mundo e se insinuar, será que eu vou dizer está amarrado também? E se vier o homem mais bonito do mundo, eu vou dizer está amarrado também? E se vier uma proposta da China, da Coreia, do Japão, da Argentina, ou seja, algo vantajoso, lucrativo, prazeroso, né? Que não é legal, não é espiritual. Eu vou dizer está amarrado também? Ou eu só vou dizer, eu vou ser seletivo, eu só vou amarrar aquilo que eu considero repulsivo, repugnante. Mas o que eu considero prazeroso, eu vou dizer sim. Então ele fala, diz aqui, ó, é oportuno lembrar que temos que resistir a todo e qualquer ataque do inimigo. Não basta resistir aos grandes ataques, pois muitas vezes o problema começa bem pequeno, não é? E se não for destruído, causará um grande estrago. Apanhar as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Está lá em Cantares 2,15. Então fala, apanha as raposinhas, porque elas fazem mal às vinhas. Então as pequenas raposinhas, se não forem apanhadas, podem causar um grande estrago, né? É um desejozinho, um pensamentozinho, um sentimentozinho, aquilo que eu vou deixando e vão se somando uma coisa a outra e causa uma grande destruição. Lembrando que um copo cheio tem a gota d'água, sim ou não? Mas ele foi pingando gota a gota. Foi lá, gota, 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 daqui a pouco teve a última gota, a gota d'água. Quer dizer, a pessoa foi lá, nossa, o fulano fez uma loucura, mas foi de uma hora para outra? Não. O diabo foi semeando, 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 e a pessoa foi deixando, aí chegou no ponto que a pessoa foi lá e executou aquilo que ela foi permitindo já há um tempo, né? E diz aqui no final, outro fato, não devemos jamais nos esquecer, que o diabo não deixa de tentar-nos por sermos de Jesus. Ah, eu sou da igreja, então não vou ser tentado. Pelo contrário, quanto mais de Deus você é, quanto mais valor você tem, mais o ladrão fica de olho em você, né? Você não tem nada, o diabo não está nem aí para você. Se você fica tilintando um monte de moeda aí, né? Tem. Mas se você tem muito, algo valioso, né? Sorriso, alegria, a paz, a presença de Deus, o diabo vai querer roubar isso de você. Então, apesar de saber que somos território divino, ele continua lutando para roubar, matar e destruir.
a nossa vida, enquanto não assumirmos a nossa posição de vencedores em Cristo, ele continuará buscando a nossa destruição. Resistir o diabo é simples, basta que todo ataque, como por exemplo, sintoma de doença, parece que a gente quer estar igual a todo mundo. Esses dias teve uma onda de virose, né? Então parece que todo mundo tem virose. Então, e se eu não tenho, eu falo, só que eu estou fora da moda. Todo mundo teve, eu não tenho. Não, chega perto aqui, tosse perto de mim que eu quero ter virose também. Não é? A pessoa tem que pegar virose para ficar na moda. Tá, todo mundo. Por favor, não estou zombando disso, mas eu digo que parece que a pessoa tem a obrigatoriedade de também ter. Não precisa. Graças a Deus. E se teve, repreende, amaldiçoa, não aceita em nome de Jesus. Porque quanta gente que ficou nisso aí, é só uma gripezinha e morreu. Não é verdade? É só uma infecçãozinha e foi. Minha esposa mandou para mim agora à tarde uma moça que ela teve, quase que morreu, porque ela foi apertar uma espinha nessa parte aqui do rosto, né? Nessa X aqui na testa, e gerou uma infecção que contaminou metade da cabeça dela. Ficou inchado assim. Por quê? Apertou uma espinha. Algo pequenininho, mas que foi mal manipulado ali, acabou trazendo um grande transtorno. Então, é necessário resistir, né, às coisas pequenas, pensamentos negativos, tá? Pensamento negativo. Pastor, estou meio desanimado. Então, vai repreender, amarra, toma providência. Porque senão o pensamento pode gerar um sentimento, o sentimento pode ser colocado em ação. Vocês não viram um rapaz, por exemplo, lá na Paraíba, que disse que ele tinha esquizofrenia? Ele foi preso 10 vezes, não é? E aí ele foi lá e desceu na jaula de uma leoa. Quem viu isso aí? E aí a leoa matou ele, atacou e matou, né? Então, claro, esquizofrenia, né, uma patologia, uma enfermidade, uma doença, mas também é como se a pessoa fala assim, olha, eu comecei a ter uns pensamentos, parece que algo dizia na mente, olha, vai lá, faz isso, pega uma faca, faz isso. Às vezes não vem o que chamam de, como é que fala mesmo, hoje em dia, como é que chama? Pensamento intrusivo, isso, deram até um nome bonitinho para falar a tentação do diabo, né? Pensamento intrusivo, uma tentação, irmão. É uma tentação. E às vezes acontece, não acontece? Você está com a faca afiada, né? Um pensamento assim. Você está num prédio alto, né? Aí está lá, dá um medo, você fala assim, isso, parece que vai vir alguém e vai te empurrar, não parece? Vai vir do nada, morreu. Não é assim? Ou você fala assim, misericórdia, se eu pular daqui, será que eu morro? Então são pensamentos, irmão, negativos, não é? Sugestões, pensamentos intrusivos. É diabólico, é demoníaco, é maligno. É só um nome bonitinho que deram para tentação. Tem que repreender, né? E diz mais, para a gente terminar agora: desejo de cometer algum pecado, tudo isso são tentações. Você destemidamente, ou seja, sem medo, repreende o mal exigindo que ele cesse de perturbá-lo e saia da barraca, diabo, em nome de Jesus. Não vai acontecer isso não. Está repreendido. Corta o mal pela raiz, meu. Corta o mal, não é? Está amarrado. Não há melhor exemplo de como resistir ao diabo do que o dado pelo Senhor no deserto. Quando Satanás o tentou, o relato completo se encontra em Mateus 4, do 1 ao 11, então fica como lição de casa. O diabo se aproximou de Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras transformem-se em pães. O Senhor respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas
de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus rebateu a tentação com a palavra. Está amarrado, diabo. Está escrito isso. Não é? O diabo levou Jesus à cidade santa, colocou no pináculo do templo e disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. O diabo falou: vamos ler Bíblia então? Então tá bom, está escrito. Levou um lugar alto e falou: pula, porque está escrito que Deus dará ordens aos seus anjos para te guardarem, para que você não tropece nem com o pé numa pedra. Aí Jesus falou: é verdade, está escrito mesmo, então eu vou fazer isso aí. Não, Jesus falou o quê? Também está escrito: não tentarás o Senhor o teu. O texto fora do contexto vira pretexto. Então Jesus não deixou que o diabo tirasse o texto do contexto, porque senão seria um pretexto para o diabo enganá-lo. Certa vez aconteceu, num desses lugares aí do Brasil, uma reportagem de um homem que pegou a mulher do amigo e adulterou. Vocês viram isso? Passou acho que na Record. Aí o repórter foi lá e falou: escuta aí, pastor, mas como é que é esse negócio? Você pegou a mulher do seu amigo e adulterou com ela? Ele falou: olha, meu amigo, eu falei, foi difícil, viu? Falei com meu amigo, mas ele aprovou, ele apoiou, porque está na Bíblia. Está na Bíblia, então a gente tem que obedecer, né? É difícil, as coisas do Senhor é complicado. Aí o repórter falou: mas está escrito aonde? Está lá em tal lugar, depois a gente pega o versículo para ler. Aí o repórter leu e falou assim: olha, está escrito assim: vai e pega a mulher do teu amigo adúltera. Ele falou: não é isso que está dizendo a Bíblia, pastor? Ele: olhando para esse ponto de vista aí, eu acho que o senhor está certo. Nisso ele pegou a mulher do amigo, levou para casa, adulterou com ela, por causa da má interpretação da Bíblia. O texto foi tirado do contexto e virou pretexto para ele adulterar. Então aqui Jesus, ligado com Deus e sabendo o contexto da palavra, não deixou que o diabo enganasse. Amém? Não deixou. E hoje em dia tem muita gente, irmão, tirando o texto do contexto para virar um pretexto para pecar. Tem gente que fala, por exemplo, que Davi e Jonatas tinham uma aliança, presumindo o quê? Que eles eram homossexuais. Que Davi e Jonatas eram um casal homossexual. Olha só, né? Que eles eram ligados pela alma, quer dizer, eles eram unidos, Deus uniu. Jonatas foi tão fiel e tão leal a Davi, não é? Mas não tinha nada a ver isso aí. Mas tem gente que pega isso como pretexto. Coisa séria. E terminando, agora vou terminar mesmo, né? Diz assim, ó: o diabo levou Jesus ao monte muito alto e mostrou-lhe o reino desse mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Então o diabo levou Jesus no lugar e mostrou a glória desse mundo, tudo que era glorioso, a fama, a riqueza, os prazeres, tudo. E ofereceu a Jesus. E disse: tudo isso eu darei se você prostrar-se e me adorar. Sabe o que o diabo quer, irmão? Adoração. E nós temos que vigiar. O diabo ele quer que você perca o seu tempo com ele e esqueça as coisas de Deus. Tentação não é só o diabo fazer você pecar deliberadamente, mas se você deixar de se envolver com Deus, o diabo já está sendo adorado. Tem gente que não ora, não lê a Bíblia, não busca Deus, não se envolve com Deus, não vem à igreja. Para quê? Mas eu não estou fazendo nada de errado. Talvez não. Mas o fato de não estar buscando a Deus, se envolvendo com Deus, a pessoa já pode estar incorrendo num erro. Ela deveria estar buscando. Então aqui o diabo falou: se você se curvar para mim e me adorar, eu te dou tudo. O diabo não ofereceu doença, ele não ofereceu miséria, ele não ofereceu sofrimento, ele ofereceu prazer, riqueza, glória, fama.
E o que Jesus respondeu? Vamos ver? Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor, seu Deus, adorarás, e só a Ele servirá. Diga glória a Deus. Somente a Deus você deve adorar, e somente a Ele servi-lo. Só a Ele. A exclusividade de servir e de adorar é para o Senhor. Mas muita gente está invertendo isso. Não tem tempo para Deus, não louva a Deus, não cultua a Deus, não obedece a Deus, não é? Então, o Deus daquela pessoa é Satanás, é o diabo, ela está adorando o diabo. Diz aqui, ó, nas 3 tentativas do diabo, Cristo usou simplesmente a palavra de Deus, a nossa única arma para enfrentar ao diabo e suas tentações. Não temos de usar nada mais a não ser a palavra do Senhor. Logicamente, o mestre sabia orar e falar em línguas. Além disso, ele tinha conhecimento de todas as coisas mais que qualquer mortal. No entanto, usou apenas a arma infalível. Você não vai querer usar outra, não é verdade? Então, se Cristo usou esse método e venceu, se nós usarmos outra forma, tem gente que fala: o sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus fala em língua, lá. Não, ele falou assim: olha, resistir ao diabo com a palavra de Deus. Esse foi o método que o Senhor usou. Por que nós vamos usar outro e achando que vamos obter sucesso? Então ele fala: não creia em nada que o diabo esteja mostrando a você, pois ele é um derrotado. A carreira de Satanás está se aproximando do fim. No princípio ele foi expulso do céu durante a grande tribulação, será lançado da esfera celestial à terra. Durante o milênio ficará aprisionado no abismo, depois dos 1000 anos será lançado no lago de fogo. A gente pensa assim, né, que o inferno é a pior coisa, né, pessoal? Mas além, você sabe que tem coisa pior do que o inferno? É o lago de fogo e enxofre, onde o diabo, os anjos decaídos, os filhos da desobediência, a besta, o anticristo, será lançado com o inferno no lago. Então, pior do que o inferno, que já é ruim, é o lago de fogo, né? A gente vai estar tudo que não presta lá dentro, né, pessoal? E se nós somos de Deus, não vamos participar disso. Nós devemos temer, né? Quanto a nós, qual será o nosso futuro? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Glória a Deus. Amém ou não amém? Vamos então ao questionário. Primeira pergunta: o que acontece com quem é nascido de Deus? Primeiro, vive pecando, tem sorte ou não peca? O que você me diz? Alternativa C, né? Não peca. Quem é nascido de Deus não peca. 2, quem conserva a si mesmo? Os sábios, o que de Deus é gerado, ou os religiosos? B, né? 3, eu já dei a resposta, né? O que acontece com quem é de Deus e conserva a si mesmo? Fala em línguas, profetiza ou não é tocado pelo diabo? C. Pergunta 4. Após afirmar: agora o juiz desse mundo, João 12, 31. O que mais afirmou o Senhor? Que haverá um milênio, que o príncipe deste mundo será expulso, ou que devemos rezar ao Pai Nosso? B de bola, né? 5. Quem se apresentou perante o Senhor junto com os filhos de Deus? Satanás, Adão e Eva ou Moisés? Satanás. A. Onde se deu a tentação de Jesus, descrita em Mateus do 4, do 1 ao 11? No deserto, na casa de Caifás ou na escola de Gamaliel? Deserto, né? 7. Quem
levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo? O Espírito Santo, o acaso ou Maria? Espírito Santo. Alternativa B. Para que o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto? Para jejuar, para orar, para ser tentado pelo diabo? Sim, para ser tentado, né? O que Satanás pediu permissão para fazer com Pedro? Colocá-lo no bináculo do templo, colocar uma dor de cabeça nele ou cirandá-lo como trigo? C. O que fez Jesus por Pedro quando o diabo pediu autorização para cirandá-lo? Rogou por ele, não fez nada, lamentou e chorou. 11. Por que o Senhor Jesus rogou pelo apóstolo Pedro? Porque o amava, para que a sua fé não desfalecesse ou para ele emagrecer? Essa é boa, né? Seria bom, né? B, né? Para que a sua fé não desfalecesse. 12. O que deveria fazer Pedro quando se convertesse? Confirmar aos seus irmãos, orar sem chapéu ou não usar roupas extravagantes? Né? 13. Quando as ovelhas de Jesus perecerão? Após o milênio, nunca ou na morte? Nunca, né? Quem arrebatará das mãos de Jesus as suas ovelhas? Ninguém, Satanás ou qualquer um? Ninguém, né? 15. Que tipo de tentação vem sobre nós? Espiritual, infernal ou humana? O que você me diz? Humana, né? 16. O que acontece quando resistimos ao diabo? Ele chora, ele foge ou ele nem liga? B. Ele foge, né? 17. Quem faz mal às vinhas, as raposinhas, o adubo ou o tempo? As raposinhas. 18. Quem ama Jesus, que arma, Jesus usou para resistir o diabo? A espada de Pedro, a palavra de Deus ou uma arma secreta? B. A quem o rei Jesus dará as boas-vindas? Aos judeus, às criaturas ou aos que estiverem à sua direita? C. 20. Desde quando está preparado o reino de Deus? Desde a fundação do mundo, desde a morte de Jesus ou desde o dilúvio? Desde a fundação do mundo. Amém? Acertaram todas? Então, glória a Deus. Vamos agora nos despedir das pessoas que vão acompanhar o vídeo, né? Em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero fazer a você um apelo. Nós estamos iniciando o mês de dezembro e contamos com a sua ajuda. Você que é patrocinador, dizimista, ofertante da obra de Deus, não deixe de fazer a sua parte nesse mês. Estamos terminando o ano. Consequentemente, terminando também o mês, nós vamos fechar o ano e o mês de dezembro com chave de ouro. Então, você que foi abençoado, que recebeu uma gratificação, pastor, eu obtive lucro, Deus me abençoou esses dias financeiramente, eu convido você a ser dizimista, a ser ofertante, a fazer a sua oferta de amor. Pastor Márcio, como é que eu faço para honrar ao meu Deus financeiramente? Você pode fazer através do Pix, da Igreja Internacional da Graça de Deus. É muito fácil. Depois nossa equipe coloca lá o QR Code, você copia e faz a transferência. Ou então através de você digitar o e-mail da igreja, que é a chave Pix, tá bom? O e-mail é doações@iigd.com.br, doações@iigd.com.br. Comprovante de doação você manda no nosso número do WhatsApp 27 995 25 20 76. Esse é o contato no qual você pode falar conosco, tá bom? E compartilha também nossos vídeos nas redes sociais e com certeza outros também serão abençoados. Deixa eu mandar uma bênção para você. Senhor, eu oro abençoando a todos, dizimistas, ofertantes e patrocinadores da tua obra, pessoas que acompanham, meu Deus, essa programação, que acompanham, meu Deus, o vídeo, que está fazendo conosco o curso Fé. Que o Senhor prospere, meu Deus, a esta pessoa, não só financeiramente, mas em todas as áreas. Que as mensagens que temos pregado, semeado, possam mudar vidas, possam gerar testemunhos do seu poder. Eu os abençoo em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, bem forte.